Bom dia, irmãos, amigos, parentes. Bom estar de novo com vocês, estudando a Palavra de Deus na manhã desse dia 15 de abril, quarta-feira, nosso 23º dia de quarentena espiritual, tratando do tema após a ressurreição de Cristo, os encontros que Jesus teve com alguns personagens bíblicos após a sua ressurreição. Quero saudar a todos na graça e na paz de Cristo Jesus e vamos iniciar orando a Deus. A Eliette vai nos dirigir a Deus em oração. Senhor, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor tem uma palavra a cada um de nós. Usa o Teu servo, Deus, e que a palavra que for falada hoje, ó Pai, possa ser útil, Pai, para as nossas vidas, ó Deus, e que possamos sentir, ó Pai, aquilo que vem do Senhor, ó Deus. Fala a cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Então nós estamos estudando os encontros de Jesus ressurreto. Vimos na segunda-feira o primeiro encontro com Maria Madalena, ainda na madrugada, no início do dia, né? Passando da madrugada para o início do domingo, portanto no domingo da ressurreição. Também logo depois, próximo a esse encontro com Maria Madalena, visto que tinha outras mulheres ali, Jesus se encontra então com aquelas outras 4 que formavam um grupo de 5, mas tinham outras, né? Maria Madalena, a outra Maria, Salomé, Joana e Susana. Tá? E depois disso, ainda no domingo, estamos ainda no domingo da ressurreição, Jesus vai ter mais 3 encontros. Agora com Pedro, com aqueles 2 discípulos de Emaús, que não eram apóstolos, mas seguidores, alguns dos seguidores, né? Chamados discípulos de Emaús, uma aldeia que havia perto ali de Jerusalém, e também com os outros, os demais apóstolos, agora 11. Né? E eu acho interessante nós mostrarmos isso para os irmãos, para a igreja, para aqueles que estão nos ouvindo, como que nós chegamos nessa ordem. Porque uma vez que há uma ordem, e ela é explícita na Bíblia, é registrada para nós, é porque tem alguma importância. Então por isso nós estamos tratando dos encontros, tentando colocar na ordem deles, porque isso deve ser relevante para nós. Obviamente é difícil harmonizar esses encontros lendo os 4 evangelhos, né? Porque cada um dá ênfase num fato ou no outro, não dá uma sequência cronológica na ordem ali, nós temos que ficar remontando ali os 4 evangelhos, mas é possível, nós estamos fazendo isso. E como eu disse, se foi deixado esse registro, ele é relevante. E é relevante porque nós conseguimos aplicar às nossas vidas aquilo que nós estamos aprendendo na ordem que Jesus está se apresentando às pessoas depois da sua ressurreição, os encontros que ele teve. Então, como nós sabemos, primeiro Maria Madalena, depois as outras mulheres. Hoje, em terceiro, nós vamos ver que Jesus se encontra com Pedro, depois com 2 discípulos a caminho de Emaús, e depois, na sequência, com outros apóstolos. E nós vamos vendo. Né? Hoje nós vamos ficar só com Pedro. Mas como que nós conseguimos entender que o terceiro encontro foi com Pedro? Talvez você procure aí, tente achar ou montar e seja difícil. Então, nós tentamos preparar aqui os textos bíblicos que comprovam que o terceiro encontro foi com Pedro, e depois nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. O texto base é o de Lucas 24:33. Esse vai ficar aqui na tela. Tá? Nós não vamos usar ele agora, mas ele é a base para o nosso estudo. Nós vamos remontar o contexto. Então, esse vai ficar aqui na tela para nós, e nós vamos lá para João. Evangelho de João, depois de Lucas, Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 19. Veja o que está dito lá. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, então estamos no finalzinho do dia, cair da tarde, né? Final da tarde, à noite, né? Entrando na noite. O primeiro dia da semana, ainda estamos então no primeiro dia, no dia da ressurreição. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos,
e eu digo que todos estavam ali, exceto Tomé, né? Porque no versículo 24 desse mesmo capítulo 20, você vai ver lá que Tomé não estava lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então estão todos lá, menos Tomé. Voltamos para o versículo 19. Com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Isso aconteceu ao cair daquela tarde. Em outras palavras, entrando à noite, à noitezinha, no começo da noite. Portanto, os outros apóstolos, e depois Tomé vai entrar aqui também, não é? Aos outros apóstolos, Jesus só se apresentou ao cair da tarde. Tá? Será que entre Maria Madalena e aquelas mulheres, no início da manhã, até ao cair da tarde, será que Jesus se encontrou com outros aqui no início do dia? Sim, eu disse que foi Pedro, os 2 discípulos de Emaús, depois esses apóstolos que nós vimos aqui. Só que esses apóstolos são no final da tarde. Como é que nós conseguimos chegar àqueles que Jesus se encontrou antes? Então, antes do cair da tarde, agora nós voltamos lá para Lucas 24. Antes do final da tarde, então, Jesus teve um encontro com os 2 discípulos, mas antes ainda com Pedro. Então, logo que Jesus se encontrou com esses 2 discípulos, antes de se encontrar com os 11, nós vemos aí no capítulo 24, versículo 29. Aliás, desde o versículo 13, conta a história desses 2 discípulos que voltavam de Jerusalém, né, para a sua aldeia, chamada Emaús. Diz o texto que ficava a 66 estádios, 60 estádios, melhor dizendo, versículo 13, cerca de 10 quilômetros. Então eles estão andando de volta da Páscoa de Jerusalém para Emaús e conversando sobre o que havia acontecido ali. E quando chega no versículo 24, diz lá, 29 melhor dizendo, mas eles, esses 2 discípulos, o constrangeram a Jesus, porque Jesus se apresentou a eles, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então Jesus se aproximou desses 2 discípulos antes do cair da tarde. Então eu já sei que é antes dos outros apóstolos lá. Mas andou com eles aí um bom tempo, até entrarem na casa deles e se alimentar. Teve uma ceia cedida ali pelos anfitriões, né, da casa, aqueles 2 discípulos. Jesus come com eles, de repente Jesus desaparece. Mas era próximo ainda do fim da tarde. A tarde estava começando a declinar. Tá? Mas antes de Jesus se apresentar ainda para esses 2 discípulos de Emaús, Lucas nos informa que Jesus se apresentou primeiro ainda a Pedro. Porque quando eles vão dizer para os apóstolos o que eles acharam que já era novidade, né, que era novidade, veja que os apóstolos mesmos dizem a esses 2 discípulos esse texto aqui, que é a sequência. Então, quando Jesus desapareceu da presença dos 2 discípulos de Emaús, na mesma hora, levantando-se eles, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. Aí, assim, ao cair da tarde, já entrando a noitezinha, que nós vemos lá em João. E outros com eles. Então, estavam reunidos os 11 e outros com eles. Os quais disseram aos 2 discípulos de Emaús: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão é o nome de Pedro, né? Então, nós conseguimos remontar aí, a caracterizar os encontros, tá? Ainda no primeiro dia, Pedro, porque quando eles vão contar para os apóstolos, eles dizem: ele já apareceu a Pedro. Mas vimos em João 20:19 que aos apóstolos foi depois, no final do dia, foi agora aqui, mas antes já tinha aparecido também aos discípulos de Emaús. E nós vamos ficar hoje só com Pedro. E aí amanhã nós vamos tratar dos discípulos de Emaús. Já fiz essa introdução. E depois de amanhã nós vamos mostrar Jesus se encontrando com os demais apóstolos. Basta então agora nós entendermos e aplicarmos às nossas vidas a importância desse encontro de Jesus com Pedro, né? Porque
nós queremos sim saber a ordem, interessante, legal e benéfico a nós, porque está registrado, então é para o nosso conhecimento, alguma relevância e importância há, mas mais importante que isso é nós sabermos como aplicar isso às nossas vidas, como aplicar esse encontro de Jesus com Pedro. Nós vimos o encontro de Jesus com Maria Madalena, quantas lições, o encontro de Jesus com as outras mulheres, e tiramos lições, mas como tirar lições desse encontro de Jesus com Pedro, se nós considerarmos algumas coisas interessantes, se não difíceis? A Bíblia não registra o diálogo entre Jesus e Pedro. Não há registro do teor do que foi conversado, apenas nós sabemos que houve esse encontro. E como tirar lições disso? Simplesmente que houve um encontro, se nós não sabemos do teor desse diálogo. Nós devemos, em segundo lugar, considerar, então, em primeiro lugar, considerar a dificuldade disso, mas a aplicação. Segunda consideração é nós tomarmos cuidado para não sermos tentados ou cairmos na tentação, melhor dizendo, de fazer meras conjecturas do que possa ter acontecido. Porque nós podemos incorrer num grande erro de mentir e dizer o que a Bíblia não disse. E as pessoas às vezes começam a imaginar, vamos tentar pensar ou imaginar o que Jesus deve ter falado ou por que Jesus se encontrou em terceiro lugar, no terceiro encontro com Pedro. E aí as pessoas começam a imaginar coisas do tipo que eu já ouvi. Olha, ele encontrou primeiro com Pedro, antes dos discípulos de Emaús e antes dos demais apóstolos, porque Pedro era o mais importante, porque Pedro era o líder. Bom, se tomarmos por base isso, então nós teremos que afirmar que Maria Madalena e as outras mulheres eram mais líderes e mais importantes, porque o primeiro e o segundo encontro foi com essas mulheres, que aliás eram vistas pela sociedade como insignificantes. Então veja, se eu começar a pensar, conjecturar algumas coisas, eu posso estar completamente enganado. E muitas pessoas têm feito isso com outros tantos textos bíblicos. Além disso, eu já ouvi também algumas pessoas dizerem que Jesus se encontrou primeiramente com Pedro, porque foi Pedro quem o havia negado 3 vezes. Lembra lá? Porque Pedro o havia negado, então Jesus foi lá e se apresentou. O texto não diz isso. Eu não posso ir por esse caminho. Também não serve de base, porque Pedro não negou a Jesus porque ele não cria em Jesus. Pedro negou porque ele tinha medo de ser preso, medo de ir para a cruz também. Quem sabe, né? Porque Jesus foi para a cruz. Então nós não temos base para afirmar isso. O que eu sei é que Pedro, diferentemente de Judas, se arrependeu. Então ele cria verdadeiramente em Jesus. Ele se arrependeu daquele ato que fez. E se eu pensar que Jesus se apresentou a Pedro porque Pedro o negou, porque teve medo, enfim, Marcos capítulo 16, versículos 10 e 11, diz que todos os discípulos ficaram com medo e tristes, porque nem entendiam o que tinha acontecido com relação ao corpo de Jesus. Então, se for assim, tinha que aparecer a todos, porque não foi só Pedro que teve medo. Todos tiveram medo, todos se entristeceram. Eles tinham medo do que os judeus poderiam fazer com eles, se descobrissem. Então, que lição nós podemos tirar, uma vez que há esse registro nas Sagradas Escrituras, mas não há teor do diálogo? Ao invés de tentarmos inventar alguma coisa e vislumbrar coisas que vão além do que foi transmitido para nós nas Escrituras, nós podemos sim tirar uma lição, creio, com sensatez, e que é muito importante para as nossas vidas, o fato do encontro com Pedro ter sido o terceiro. Tá? Nós aprendemos, por exemplo, que ter se encontrado primeiro com Maria Madalena e com outras mulheres, mostra, depois do encontro com Pedro, então o terceiro, que realmente era uma pessoa importante, realmente era o líder dos apóstolos, mostra que, independente da importância que as pessoas acham ter, para Deus todas as pessoas são iguais. Ele se encontra primeiro, por exemplo, com as humildes, com as tidas como insignificantes, para depois encontrar com o grande apóstolo Pedro. Não tem uma sequência
em que a humanidade vê preeminência nesse ou naquele, então Jesus vai se encontrar com aquele primeiro, como muitas pessoas, e até crentes acham, tá vendo? Deus atende aquele porque ele é mais importante. Deus fala com aquela família porque ela é mais importante, e as pessoas acabam se autodepreciando, né? Achando que outras são superiores a elas, por isso Deus não dá atenção e não responde a elas. O texto nos mostra, por exemplo, isso, que o grau de importância que a pessoa tem independe para Deus se encontrar com ela, para o Senhor se encontrar com ela. Pedro não era mais importante como ser humano do que Maria Madalena e as outras mulheres da época. Mas uma outra lição clara para nós, e que é muito importante e que deve fazer diferença ao nosso coração, primeiro é essa, de que para Deus todos estamos no mesmo patamar, né? Não é porque Pedro foi o grande apóstolo que ele ia ter o primeiro encontro, não. Deus se encontra com as pessoas que Ele quer, na ordem que Ele quer. Em segundo lugar, Deus se encontra de uma forma individual e pessoal com cada um, no momento que Ele deseja. Então, primeiro, não tem significância maior ou melhor com relação a ser humano, tá? Eu e você e outros que nós, quem sabe, na tentação achamos que são superiores diante de Deus, são todos iguais, tá? Então, Pedro, você é apóstolo, né? Você é líder, você é importante, mas calma aí, primeiro eu vou falar com outras pessoas, depois eu falo com você. Já me mostra que grau de importância diante de Deus não existe nesse sentido, tá? Responsabilidade sim, Ele dá importância e responsabilidade a alguns mais que outros. E segundo, Deus tem um momento individual, propício, no tempo dele para cada um. Chegou o tempo de se encontrar com Pedro. Chegou o momento de se encontrar com Pedro. E sabe o que é bonito nisso? Pedro e João, nós já falamos isso 2 dias atrás, também já haviam ido até o túmulo. E naquele momento Deus não quis, ou Jesus não quis se manifestar a eles, quis se manifestar a Maria Madalena. Se você estiver acompanhando os 2 vídeos antes dos estudos, nós falamos sobre isso. Pedro e o outro discípulo estavam correndo, até o outro chegou primeiro, mas Pedro depois acaba entrando primeiro no sepulcro e viram os lenços ali arrumados, tudo, mas saíram e voltaram para suas casas, e Maria Madalena ficou. E nós tratamos da perseverança de alguém que fica à espera do encontro com Jesus. Mas eles foram para casa. Por que Deus não se manifestou com eles? Ou Jesus não se apresentou ou se encontrou com eles ali? Porque não era o tempo deles. E isso me faz pensar que Deus tem um tempo para se encontrar comigo, com você, ou com aqueles, quem sabe, parentes, filhos, maridos, esposas que, quem sabe, ainda não foram convertidos ao Evangelho de Jesus e que nós ficamos tão ansiosos, desejosos que eles compreendam logo o plano da salvação. Deus tem o seu tempo. Pedro já tinha ido até o túmulo, mas Jesus não foi ao encontro dele lá. Jesus foi ao encontro dele a hora que ele quis, no momento dele, no tempo dele. Veja que nós precisamos pensar e tentar formular aí conjecturas do que possa ter acontecido. Só pelo fato de ter sido o terceiro, eu já tenho várias lições aqui para a minha vida. Que Deus te abençoe com isso, então. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai buscar. Se Ele tem promessas para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, marido, filhos, creia nisso e espere e aguarde o tempo de Deus. Pode ser que venham tantos outros. E foram mesmo, porque não foi só Maria Madalena e as outras 4. Lembra que tinham outras mulheres que não tiveram nomes citados. Quantos encontros antes de Pedro? E você deve estar pensando, e o meu filho, e o meu marido, e o meu parente? Quando que vai ser o encontro? Nós não sabemos. Mas vai haver um encontro se estiver dentro da promessa de Deus. E isso nos consola, nos faz esperar. Nos faz esperar pelo encontro com o Senhor. Deus nos abençoe. O Senhor Deus é fiel. E é isso que nós vamos cantar. O hino 32 dos nossos hinários é bem conhecido. Nós vamos cantar e encerrar esse momento lembrando da fidelidade de Deus sobre esses dias nas nossas vidas. Nunca mudaste, tu nunca
sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos orar? A Letícia vai encerrar e agradecer a Deus porque Ele tem o momento certo para as nossas vidas, um encontro marcado, individual, né? Pessoal conosco. Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pelo estudo que nós tivemos aqui. Quero te pedir que o Senhor fique com cada família e que o Senhor guarde a nossa igreja, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.